estudo dessa noite. Estamos trabalhando esse mês o tema Desvendando os Poderes da Graça. Essa é a segunda mensagem. O subtema desse Desvendar os Poderes da Graça é o poder da gratidão. Então, no domingo passado nós falamos sobre o poder da generosidade. Então, a graça é um poder concedido por Deus. Então, recebendo este poder de Deus, nós desenvolvemos outros poderes. E aí vem a generosidade e hoje veremos a gratidão. O ato de ser grato é uma das armas mais poderosas disponíveis para o crente nascido de novo. A ação de graças é literalmente uma força espiritual carregada em si o poder de mudar a atmosfera. A Bíblia nos instrui a sermos gratos em tudo. Diz lá em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso não significa, meus irmãos, que seja da vontade de Deus passarmos por todo tipo de circunstâncias ruins ou problemas na vida, mas significa que mesmo à face de tudo isso, das dificuldades que virão, devemos sempre ser gratos a Ele em tudo. A vontade de Deus é que desenvolvamos um coração de gratidão, independente do que esteja acontecendo exteriormente conosco. Independente dos dias maus, independente do mal tenha te alcançado de alguma forma, além disso, devemos olhar para a vida com alegria, com satisfação, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo quando as coisas fogem do nosso controle, Deus ainda permanece no controle. É muito fácil ver as pessoas insatisfeitas, ingratas, amarguradas, porque algumas coisas não estão indo conforme elas esperavam. Mas, se aprendermos a ser grato em todas as coisas, inclusive as pequenas coisas, a gratidão em nosso coração fará com que a graça de Deus se manifeste em nossa vida a nosso favor. Então, quando aprendermos a usar este poder da gratidão, mesmo nas situações mais difíceis, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então entendemos que o propósito de Deus está se cumprindo em nossa vida. Logo, esse poder ativado, nós vamos então desenvolver uma vida de gratidão ao Senhor. Então, Paulo aprendeu a ser grato, mesmo quando as coisas não pareciam favoráveis a ele. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, vamos ler do 11 ao 13. Filipenses 4, do 11 ao 13. Filipenses 4, do 11 ao 13, diz assim: digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado, em tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto da fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, maravilhosa essa mensagem, essa palavra, porque o apóstolo Paulo está expressando a grandeza da gratidão. Ele está agradecendo ao Senhor por tudo que ele tem passado na vida, os momentos difíceis como os momentos bons. E cada momento desse é um momento de aprendizado, é um momento de edificação, de crescimento. Se não fossem os momentos difíceis da nossa vida, nós não amadurecíamos, não aprendíamos a ter uma experiência de esperar do Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, quando tem dinheiro no bolso, a dispensa está cheia, a geladeira não falta nada, nesses momentos nós esquecemos de Deus, achamos que não precisamos, estamos fartos, temos tudo.
E às vezes é preciso que Deus tire algumas coisas de nós, para que nós percebamos que nosso tudo é Deus. Sem Deus não somos nada. Não adianta ter dispensa cheia, não adianta ter muito dinheiro na conta, se a nossa vida não está submissa ao Pai. Se não aprendemos a ser gratos ao Senhor, compreender que o dia de amanhã pertence a Deus. Deus me abençoa todos os dias. É Ele que supre as minhas necessidades. Lembra quando Ele ensinou o Pai Nosso aos seus discípulos? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É um relacionamento de intimidade. Jesus ensina nessa oração que nós precisamos ter essa intimidade com Deus diária, todos os dias. É por isso que Deus derramava maná lá no deserto diariamente. E não era para juntar para o outro dia, porque todo dia Deus queria que eles estivessem lá. E o que Ele queria ensinar com isso? A nossa dependência dEle. Por mais que tenhamos muitos recursos, por mais que tenhamos, tudo está bem, tudo está lá em cima, dispensa cheia, ainda assim devemos confiar no Senhor, acreditar que tudo depende dEle. Se estamos naquela situação, bendito seja o nome do Senhor. Mas se perdermos tudo, louvado seja o nome dEle, porque Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Assim disse Jó, diante da grande tribulação que passou. Talvez nós, irmãos, tenhamos passado dificuldade nessa vida, mas nenhum pode ser comparado ao que Jó passou. Perdeu os filhos, perdeu os bens que tinha, perdeu tudo o que possuía, e ainda ficou com a saúde debilitada, e a mulher do lado praguejando, mandando ele amaldiçoar Deus e morrer. E ele disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu vim nu para esse mundo, e eu voltarei, sairei dele nu também. Então é assim que devemos entender que tudo pertence ao Senhor. Por isso devemos ser gratos. Aprender a viver contente não significa que você vai parar de buscar o que é melhor. Não significa que você não vai mais alcançar ou avançar para alvos maiores. Apenas significa que enquanto o melhor ou o maior não chegam, você é grato por aquilo que você tem, por aquilo que Deus fez chegar às suas mãos. Então a grande lição que nós precisamos aprender é ser grato com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Seja a nossa família, seja os nossos filhos, seja o nosso trabalho, seja a nossa igreja. Seja grato, agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem te concedido durante esta vida. E é nessa posição de gratidão que a força e a graça de Deus se manifestam. Paulo pode confiadamente dizer: eu posso todas as coisas, porque é Cristo que me fortalece. Vejamos então essa noite quais poderes são ativados na vida daquele que é grato. Então, quando recebemos a graça de Deus, essa graça salvífica, ela também, junto dela, nós temos o desafio de desenvolver alguns poderes. E dentre esses poderes, o poder da gratidão. Então, primeiramente, o poder da gratidão ele é ativado através da multiplicação. Ou perdão, o poder da gratidão ativa a multiplicação. Quando somos gratos ao Senhor, rapidamente a graça de Deus ela é multiplicada em nossa vida. Então, quanto mais gratos somos, mais se multiplicará a graça do Senhor. Imagina só, irmãos, um agricultor que olha para o tempo, aquele solzão estralando no céu, sem nuvens, e ele com toda a fé, com toda a esperança, escava o solo, lança as sementes, com a esperança de que Deus mandará chuva. É muita fé. Então, a fé de um agricultor é demonstrada pela gratidão. Ele agradece ao Senhor pelas sementes que colheu no ano passado e agora está podendo replantar. E quando ele recolhe os frutos dessas sementes, a sua gratidão ainda é maior, porque terá frutos para o próximo plantio.
e assim Deus o abençoa e multiplica ainda mais a sua colheita. Abra sua Bíblia em João capítulo 6, é o primeiro testemunho que nós vamos ver. Hoje vamos ver 3 testemunhos aqui de gratidão, e aí diante desses testemunhos vamos ver como esse poder ativou outros pontos importantes na vida. Então o poder da gratidão ativa a multiplicação. João capítulo 6, de 1 a 13, encontramos então Jesus exercendo a multiplicação. Vejamos como é que aconteceu. João 6, de 1 a 13. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberiades. Seguia numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar-lhes de comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu então Filipe: não me bastariam 200 denários de pão para receber cada um pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso, o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentando-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles também igualmente os peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobravam aos que haviam comido. Maravilhoso, irmãos, é esse testemunho dessa multiplicação. Mas encontramos claramente nesse texto um enredo muito interessante. O povo estava seguindo Jesus por conta dos milagres que ele operava, onde havia curado algumas pessoas, e essas multidões estavam ao redor de Jesus. Logo Jesus percebeu que ali era o momento de passar uma lição, de ensinar ao povo a gratidão a Deus, a confiar no Senhor, porque a gratidão nada mais é do que um voto de confiança. Eu confio no Senhor porque Ele supre minhas necessidades. Eu confio no Senhor porque não deixa faltar nada. E eu sou grato a esse Deus, porque assim Ele cuida de mim de forma tão intensa, de forma tão grandiosa. Então aqui no texto encontramos Jesus experimentando os seus discípulos. Vamos ver como é que está a fé desses homens. Olha, procure aí de alguma forma, vamos ver o que é que precisa para a gente alimentar essa multidão. Irmãos, nós tivemos aqui no domingo passado uma maravilhosa feijoada pela manhã, tivemos dia da família, batismo, e eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco preocupado. Será que vai dar? Será que não vai dar? Sempre que a gente prepara um alimento assim para a igreja, como é um grupo maior, a gente fica nessa preocupação. Será que todo mundo vai comer bem? Mas pela graça de Deus sempre sobra. Isso demonstra a multiplicação do Senhor, o cuidado que Deus tem conosco. Mas eu imagino aqueles discípulos ouvindo essa palavra de Jesus. Vejam aí o que é que pode ser feito para que a gente alimente esse povo. Mas não era um povo qualquer, não era um grupo de 30 pessoas. Eram quase 5.000 homens. Aqui só foram contados homens, foram as crianças e mulheres. Isso aí, se for colocar o pé da letra, provavelmente passava de 8.000 pessoas. Imagina só, um grupo de 8.000 pessoas para você alimentar no meio de um deserto, porque eles estavam aqui no deserto, no local deserto. As cidades próximas, diz aqui um dos discípulos, mesmo que eles tivessem 200 denários, não seria suficiente para que cada um pegasse uma pontinha do pão. Então, era um trabalho enorme, grandioso.
E eles ali naquele momento não observaram que Deus estava com eles, que a provisão de Deus ia resolver a situação. Porque na verdade Jesus queria que eles aprendessem nesse momento era confiar, acreditar em mais um milagre que ele ia operar. Mas no entanto, ao ouvir aquela discussão, um jovem rapaz, pastor de ovelhas provavelmente, deixou seu rebanho de lado, viu aquela multidão e foi até o encontro para ver o que é que se passava. E durante esse interim, ele se aproxima e escuta a discussão. Aqui nós vamos encontrar pães para alimentar essa multidão. De repente ele oferece: olha, Deus me deu, se Deus precisar, está aqui, está disponível para o Senhor. E aquele garoto deu 5 pães e 2 peixinhos. O discípulo, ao ver aquilo, olhou para o mestre e disse: mestre, tem um garoto aqui oferecendo 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para essa tamanha multidão? Então menosprezou a oferta, menosprezou o que aquele jovem tinha a ofertar para o Senhor. Sabe, meus irmãos, nós temos um grande problema, e eu digo nós, um povo geral de Deus. Nós temos muitas vezes a ideia que nós somos poucos, que nós não conseguimos, que o mundo é muito maior, como se o mundo fosse nos destruir. Nós devemos lembrar que do nosso lado está um general. O nosso general é Cristo. Ele está do nosso lado, a vitória já está garantida. Aquele que está em Cristo tem a vitória garantida. Então precisamos ter mais convicção, mais fé, mais obediência e certamente a gratidão que será aí usada para a multiplicação. Aquele jovem estava grato porque podia cooperar, podia participar. Então a felicidade da gratidão em poder participar da obra de Deus. Mas também encontramos Jesus no momento que recebe aqueles pães. Diz os demais textos, este é um dos textos que se encontra nos 4 evangelhos. São poucos os textos que nós encontramos em todos os evangelhos, mas este é um dos que se encontra em todos os evangelhos. E nos demais evangelhos, diz os textos que Jesus colocou aqueles pães e os peixes em um cesto, ergueu aos céus e orou ao Pai. Então ele fez uma encenação, um momento ali de demonstração de que Deus iria operar um grande milagre. Aqui também encontramos no texto, nesse aqui propriamente dito, por isso eu escolhi esse de João, quando Jesus então vai fazer a oração. Veja bem o que é que ele diz. Deixa eu ver aqui. Muito bem, verso 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, não, perdão, não é este. Deixa eu ver, esqueci de marcar aqui. Quando ele vai orar, Jesus, no verso 10, manda o povo assentar-se. Verso 11, Jesus tomou o pão. Pronto, versículo 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, isso quer dizer que ele agradeceu ao Senhor. Senhor, muito obrigado por estes pães que foram doados, que foram investidos em tua obra. E nesse momento, ó Pai, eu peço que o Senhor multiplique, o Senhor alimente essa multidão. E após essa oração, é claro que ela não está aqui, mas a gente está deduzindo, que ele deu graças, quer dizer, ele agradeceu, ele fez uma oração de agradecimento por aqueles pães. Então demonstrou gratidão ao Pai. E naquele momento, depois da oração, ele distribuiu. E diz a Escritura que depois que todos comeram tanto que queriam, todos estavam fartos, ele mandou que recolhessem os restos. E desses restos encheram 12 cestos. Então veja, irmãos, dentro dessa dinâmica que nós podemos observar, é que Deus é um Deus generoso, é um Deus multiplicador. Deus não dá bênção em conta-gotas.
Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus ele abre as comportas do céu e derrama bênçãos sem medida. A medida de Deus, ela é transbordante. Eu lembro quando criança, tinha um pipoqueiro lá na rua, que quando a gente comprava a pipoca dele, isso é raro a gente encontrar, né, vendedor de pipoca, hoje a gente não vê mais isso, mas no passado, aí há 30 anos atrás, eu via muitos. E aí ele tinha um moradorzinho na minha casa. E eu lembro que a gente via ele na praça vendendo pipoca, na frente da igreja, a gente ia lá comprar um saquinho de pipoca. Aí sempre a gente comprava dele porque ele botava um pouquinho a mais na mão da gente. Então, se tivesse 5 crianças e comprasse um saco de pipoca, tudo ia sair com a mão cheia de pipoca. A gente comprava um saco, enchia a mão do vinho, tudo de pipoca. A gente ficava feliz, porque a medida que ele dava era transbordante, abençoava a todos. E ele alimentou uma família vendendo pipoca. Então isso é a graça de Deus. É alguém que tem um coração grato por aquilo que Deus tem concedido a ele. Sabe, irmãos, muitas vezes nós temos sido grandemente abençoados por Deus, mas as nossas coisas não se multiplicam, a gente não consegue desenvolver por conta da nossa falta de gratidão. Estamos sempre reclamando. Eu queria mais. Olha lá como é que fulano está, ele já conseguiu fazer isso, eu ainda não. Então a gente sempre está reclamando das coisas. Ao invés de reclamar, devemos ser gratos. Note que Jesus não reclamou daquilo que ele não tinha. Naturalmente falando, ele não tinha o suficiente para alimentar quase 5.000 pessoas reunidas naquele dia. Na verdade, quase 5.000 homens, né? E pessoas eram muito mais. Então, 5 pães e 2 peixinhos não seriam suficientes para alimentar todo aquele povo, mas ele foi grato pelo que tinha e por aquilo que Deus fez chegar às suas mãos. Então, essa é a lição que nós precisamos aprender: ser grato por aquilo que Deus fez chegar às nossas mãos. Quando receber seu salário este mês, não sei se você já recebeu, mas quando você receber o seu salário, coloca-se nas mãos e diz: Pai, muito obrigado. Eu não sou merecedor disso aqui. Por mais que eu tenha trabalhado, por mais que eu tenha me esforçado, eu não sou merecedor. Mas obrigado, Senhor, por me dar com que sustentar a minha casa, com que sustentar a minha família. Às vezes, ao invés de agradecer a Deus pelo sustento, nós estamos reclamando. Mas salário não dá para nada, meu salário é macho, não multiplica de jeito nenhum. Né? Sempre estamos reclamando. Então, muda essa atitude. A gratidão é uma atitude. Então é um sentimento, mas também uma atitude. Nós devemos agir de forma grata para que Deus possa multiplicar os bens, as bênçãos em nossa vida. O segundo poder que a gratidão nos concede é que o poder da gratidão ativa uma nova vida. Quando somos gratos ao Senhor, logo entendemos que Deus cuida da nossa vida. A vida que antes tínhamos sem conhecer a Deus, vivíamos na ignorância, vivíamos como seres sem entendimento. Mas quando Deus nos alcança, e a sua graça é derramada sobre nós, e o homem reconhece essa graça, logo a graça concede gratidão, e essa gratidão nova vida. Veja João capítulo 11. Vejamos então esse texto para entender melhor o que eu quero aqui nos afirmar. João capítulo 11, versos 17 ao 45. No enredo dessa história, Lázaro tinha uma família que ele era muito amigo. Eram 3 irmãos, Maria, Marta e Lázaro. Lázaro adoeceu, Marta e Maria mandaram avisar Jesus que estava em outra cidade: Mestre, o teu amigo Lázaro está doente. Se o senhor puder vir aqui para orar por ele, fazer algo para que ele possa passar por essa doença. Jesus, ouvindo aquela mensagem, ele pediu que esperasse, que aquela enfermidade não seria para a morte, mas para a glória de Deus. Então, verso 17 diz assim: Jesus se demorou para ir até a cidade, já se passaram 4 dias. E aí Jesus chegou
ao encontro de Lázaro, e Lázaro já estava na sepultura. Chegando Jesus e encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para se consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição dos últimos dias. Disse então Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creres nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Então, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou a Maria, sua irmã, e ele disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se. Levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em sua casa e consolavam, vendo-a levantar depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo ela chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Então Jesus chorou. Então disse os judeus: Vede quanto o amava. Os judeus se admiravam porque Jesus chorou pela morte de Lázaro. Mas alguns objetaram: Não podia ele que abrir os olhos aos cegos, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tira a pedra. Disse então Marta, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus: Não te disse eu, se creres verá a glória de Deus? Retiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia e sempre me ouves. Mas assim falei, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados por atadura e o rosto envolto em lençol. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muito bem. Então, um texto aqui longo, mas um texto importante. A história aqui é interessantíssima. Encontramos então um testemunho de uma família que conhecia Jesus, que Jesus havia testemunhado a elas. Em uma outra ocasião, Jesus tinha desposado em sua casa. Ali ele tinha tomado refeição com elas, tinha dado lição sobre a questão de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Lembra que as duas irmãs discutiam, porque uma havia se sentado enquanto a outra estava ocupada para resolver uma alimentação para aquele grupo de pessoas. Jesus sempre andava com um grupo grande de pessoas, e ela estava preocupada em alimentar o mestre. E o mestre disse que a irmã que havia sentado
ela tinha procurado a melhor parte. Era ouvir da graça de Deus, ouvir os favores divinos, ouvir as grandezas do Senhor. Nesse momento, então, as irmãs já haviam se convertido, já tinham compreensão clara de quem era Jesus, e nesse interim acontece esse fato: o irmão morre. Elas logo buscam aquele que poderia e pode fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos. Então, quando Jesus chega naquela cidade, há então o encontro de Marta com Jesus, e ela demonstra naquele encontro a sua fé, a sua confiança. Ela diz: mestre, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, mas eu sei que mesmo agora, depois de morto, se tu quiseres e pedires ao Pai, ele ressuscitará. Ela tinha fé suficiente para isso. Ela estava ali demonstrando toda a sua fé, mas Jesus também queria mostrar a elas que a fé, ela deve também ter um alicerce, e dentro desse alicerce da fé está a gratidão, ser grato a Deus pelos dias que Ele tem nos dado. Você tem agradecido pelos anos de vida que o Senhor tem te concedido? Às vezes somos ingratos. Deus tem nos abençoado, nos dado vida próspera, tem nos dado saúde, paz. Imagine, irmãos, quantas pessoas morreram durante essa pandemia. Nós estamos aqui, todos vivos, graças a Deus. Isso é motivo de agradecer, é motivo de gratidão. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me poupou dessa doença. Mesmo que alguns aqui tenham pego alguns sintomas, foram leves, não chegou ninguém aqui ser internado, ficar entubado, pela graça de Deus. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Motivo de agradecimento. Seja grato ao Senhor pela tua vida. Então Jesus queria demonstrar isso, a gratidão pela vida. Obrigado, Senhor, pelos dias que tu me concedeste. Mas Jesus queria trazer outras lições também, é claro. E então a segunda irmã chega e diz a mesma coisa: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E ali Jesus se compadece do sofrimento daquela mulher, e ele percebe o quanto a presença do seu irmão era importante, e ele resolve, diante daquela multidão, declarar a Deus a sua gratidão. E qual é a gratidão que Jesus demonstra diante do Pai? Vejamos aí, versículo 30, 40. Respondeu Jesus: não te disse que se creres verá a glória de Deus? Tira então a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouves. Qual é a gratidão de Jesus aqui? Porque Deus escuta a nossa oração. Sabe, irmãos, grande é o poder da oração de um justo. Se as irmãs tivessem orado, o irmão poderia ter sido curado? Sim ou não? Sim. Então muitas vezes a gente tem aquela ideia: chama Jesus, chama o pastor para orar, como se estivesse sobre mim um poder investido maior do que está em vocês. E não está, não tem. O poder que eu tenho é o mesmo que vocês. Eu sou um servo de Deus igualmente a vocês. Por ser pastor, eu não tenho um poder maior do que ninguém. Eu tenho uma responsabilidade maior e uma cobrança maior recairá sobre mim, porque eu preciso ensinar a verdade a vocês, acompanhá-los para que vocês andem no caminho da verdade. Mas Jesus aqui demonstra que a nossa gratidão ao Pai, em saber que Deus nos ouve, irmãos, isso é uma relação de intimidade, de proximidade. Muitas vezes nós não damos crédito ao poder concedido a nós pela oração. Lembra que nos tempos antigos, para que os homens chegassem a Deus, era por meio dos sacerdotes. O profeta trazia a mensagem de Deus para os homens, e os sacerdotes levavam a mensagem dos homens a Deus. Quer dizer, o homem ia até o sacerdote, ofertava um sacrifício, fosse de um animal, fosse um punhado de farinha, fosse o que Deus havia determinado para aquela oferta, para
o pedido que ele iria fazer. E aquilo era feito lá no templo, e uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, um lugar sagrado, que ficava coberto por um véu grosso, mais ou menos de 20 centímetros, um véu que não poderia ninguém que estava desse lado passar para cá, a não ser o sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote passava um ano inteiro de consagração para poder chegar naquele lugar e poder ofertar ao Senhor em favor de toda a população, de toda a nação. Então, uma vez no ano, aquele homem entrava com uma roupa especial, cheia de sinos, para que ele se mexesse enquanto estava lá, para o pessoal saber que ele estava vivo. Se os sinos parassem de tocar, é porque ele tinha feito algo que desagradou a Deus e tinha sido fulminado, morto, na mesma instante. Então ele ficava amarrado ou pelo pé ou pela cintura. Quando paravam de ouvir o sino, puxa o homem como já está morto. Vamos preparar outro para entrar no ano que vem. Imagina só, irmãos. Mas quando Jesus morreu, o que foi que aconteceu? O véu foi rasgado do alto a baixo. O Santo dos Santos foi aberto. E agora nós temos livre acesso ao Pai. Nós podemos orar e falar diretamente com Deus, sem precisar de falar com qualquer santo que seja. Nós falamos direto com o Pai. E esse falar com o Pai, nós ainda temos dois benefícios. O Espírito Santo, que interpreta a nossa oração, porque muitas vezes nós pedimos o que não precisamos. Deus sabe o que nós precisamos. O Espírito Santo é quem faz a interpretação do nosso pedido. Talvez você lá no sofrimento diz: Senhor, tira a minha vida, me leva logo desse mundo. E aí o Espírito Santo diz: Pai, não tira não, ele não quer morrer não, ele quer só melhorar. Tira ele dessa enfermidade para você ver que ele vai ficar bonzinho, vai ficar pulando de alegria. Então o Espírito Santo é quem interpreta a nossa oração diante do Pai. E aí temos ainda junto ao Pai o próprio Filho Jesus, que é o nosso advogado, é aquele que intercede por nós, e ele faz tudo para que os nossos pedidos sejam respondidos por Deus, conforme a vontade do Senhor. Ele diz: tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele, o Pai, vos concederá. Ele vai conceder a vocês. Então, assim Jesus estava demonstrando àquela família, aquele povo que estava ao seu redor, a importância de ser grato, para que eles pudessem então provar a vida nova. A gratidão concederia a vida nova. Então, quando ele agradeceu a Deus, Deus propiciou para que Lázaro voltasse à vida, tivesse uma nova vida, uma nova oportunidade. E nós estamos todos os anos tendo essa nova oportunidade de Deus. Na verdade, todos os dias, né? Sempre que você abre os olhos pela manhã, você agradece: Senhor, muito obrigado por um novo dia. É uma nova oportunidade de fazer as coisas diferentes, de não cair nos mesmos erros, de fazer a diferença na sociedade em que eu estou, de fazer a diferença na igreja que eu estou inserido, de fazer a diferença na minha família. Então, cada dia é um presente de Deus. É por isso que diz que o dia de hoje é o presente, né? Então é um presente de Deus viver cada manhã. Agradeça a Deus pelo novo dia, a nova vida que Deus te concede. Nesse trecho, Jesus declara a sua gratidão ao Pai por sempre ouvi-lo em oração. E o resultado dessa gratidão foi o milagre da vida nova para Lázaro. Então, eu não sei como anda a sua vida. Se você está triste, está desanimado, desmotivado, está insatisfeito com a vida, você quer ter uma vida nova, pois agradeça o que Deus já te deu. Se você não agradecer o que Deus já te deu, não tem como te dar algo novo. Você precisa ser grato pelo que te deu, pelo que o Senhor te deu. É interessante isso. Quando nós somos gratos, por exemplo, por um presente, eu não sei, você vai para um aniversário, leva um presente, aí quando a criança recebe, abre aquele presente, rasga aquele pacote e se alegra com aquele presente, você fica tão feliz com a felicidade daquela criança,
que o desejo é dar outro presente para ela. O desejo é ver aquela felicidade constantemente. Então assim é Deus para conosco. Deus quer nos ver felizes, quer ver-nos gratos. Então sejamos contentes com o que Ele já tem nos dado, e Ele multiplicará, Ele abençoará, Ele nos dará sempre o melhor, e o melhor, e o melhor. Terceiro e último poder da gratidão, ele ativa não somente uma vida nova, mas também a salvação. A salvação que Deus nos concede também é ativada por meio da gratidão. Veja o que diz Lucas 17. Essa é uma outra história também que eu tenho muita admiração, gosto bastante. É a história dos 10 leprosos. Lucas, capítulo 17, verso 11 ao 19. Nos tempos bíblicos, nós tínhamos uma doença terrível chamada lepra. Essa doença, depois, ela foi feita uma associação com o próprio pecado. Como o pecado ele causa um mal em nossa vida, porque a lepra nada mais é, nos dias de hoje, chamada de hanseníase. Você já ouviu falar dessa doença, hanseníase? Que a pessoa tem uma manchinha na pele, mas aquela manchinha ela cauteriza a pele, ela deixa a pele sensível. A pessoa se queima, se corta e ela não sente. Naquela parte onde a doença está afetada, ela não sente. Então, no tempo que essa lepra era muito forte, as pessoas perdiam as extremidades do corpo, as orelhas, o nariz, a ponta dos dedos, elas iam perdendo os pedaços, a pessoa ia perdendo as partes do corpo. Era uma doença terrível. E a pessoa não sentia dor, ia perdendo as partes do corpo sem sentir dor. Então, o pecado é feito uma comparação com a lepra, muito parecido, porque quando nós pecamos, a gente vai alterizando a nossa mente. Chega ao ponto que a gente comete o pecado e nem sente que aquilo é pecado, mas todo mundo faz, é assim mesmo. O pecado, irmão, não deve gerar em nós uma atitude de igualdade com as outras pessoas. Não, mas todo mundo peca, mas está tudo bem. Não, nós devemos ter repulsa ao pecado, é um mal. Se a gente não cuidar enquanto é pequeno, ele vai abranger, ele vai nos retirar partes, não do nosso corpo, mas da nossa comunhão com Deus, da nossa ligação com o corpo de Cristo. Então o pecado ele nos retira por completo do corpo de Cristo. Então é necessário que nós estejamos ligados ao corpo de Cristo, para que assim possamos glorificar o nome do Senhor. Mas vejamos então o texto, Lucas 17, do 11 ao 19, diz assim a palavra de Deus. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficavam de longe e lhe gritavam dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-lo, disse então Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora purificado, voltou, dando glória a Deus em alta voz e prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9, ou os outros 9? Então não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Disse-lhe então Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Maravilhoso testemunho. 10 homens enfermos. A lepra é uma doença tão terrível que excluía a pessoa da sociedade. As pessoas naquele tempo, as cidades eram muradas, eram fortificadas com muros altos. Então as pessoas moravam ali dentro daquela muralha e fora eram colocados os enfermos, para que não contaminasse a cidade.
Então aqueles enfermos ficavam lá em quarentena. Então deixa lá 40 dias para ver se ele se recupera. Certamente havia algum tipo de medicação que eles passassem, na esperança que aquilo funcionasse. Então, vez por outra, se acontecesse um milagre e alguém fosse curado, eles voltavam e o sacerdote é que tinha o papel de examinar aquele indivíduo. Então ele descia diante do sacerdote, o sacerdote examinar todo o corpo para ver se não tinha nenhuma mancha, e então ele teria a liberação para entrar de novo na cidade. Então aqueles homens se encontraram com Jesus, caminho para Jerusalém. Jesus ordenou: vamos falar com o sacerdote. E eles correram até a cidade para que o sacerdote pudesse observá-los. E um destes 10 observou que foi curado. Ele poderia muito bem voltar para a sua cidade. Quanto tempo ele estava longe da família, longe talvez dos pais ou da esposa e dos filhos. Talvez o desejo dos demais era ter esse encontro. Ele também poderia ter feito isso. Mas a gratidão que ele teve ao Senhor o impediu que ele fizesse qualquer outra coisa primeiro do que agradecer ao Senhor. E essa gratidão é demonstrada quando ele vem, já retorna lá da vista do sacerdote e diz então que ele vinha, dando glórias a Deus em alta voz. Ele já vinha glorificando ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Senhor, louvado seja o teu nome. Senhor, muito obrigado, eu sou um novo homem, eu tenho uma nova vida, Senhor. Eu posso usufruir da minha família, estar junto dos meus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí quando chegou próximo de Jesus, ele prostrou-se aos pés de Jesus, ajoelhou-se diante de Jesus, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo a sua autoridade. E naquele momento que ele prostrou-se aos pés de Jesus, ele agradeceu. E diz aqui no texto, no versículo 16: agradecendo-lhe este que era samaritano. Sabe, irmãos, aqui é forte porque pelo discurso aqui nós podemos perceber que eram 10 pessoas e 9 destas 10 pessoas eram judeus. Jesus admirou-se, pois o que voltou era o único que não era judeu, era um estrangeiro, era alguém de Samaria, um povo excluído, um povo que ninguém queria contato com eles. Um judeu, ele fazia de tudo para não passar por dentro de Samaria. Então havia estradas terríveis por fora, eles andavam um caminho muito mais longo para não cruzar por Samaria. Então eles tinham uma aversão aos samaritanos. Mas aqui o texto diz que foi justamente esse que reconheceu quem é Deus. É interessante isso porque nos traz à memória um outro momento que Jesus teve um encontro com outro samaritano, mas dessa feita era uma mulher, a mulher samaritana. E naquele encontro, lembra que a mulher fez uma pergunta a Jesus: Senhor, os judeus dizem que nós devemos adorar naquele monte, nós os samaritanos nesse monte. Então, os judeus e os samaritanos tinham intriga. Por quê? Primeiro, os samaritanos eram um povo misturado, eles se casavam com várias nações. Então, por esse motivo, os judeus não concordavam, não se agradavam disso, porque Deus havia determinado que, por exemplo, o povo judeu só se casasse com o povo judeu. Logo, os samaritanos não preservavam essa ideia. Segundo lugar, os samaritanos fizeram um templo para concorrer com o templo lá de Jerusalém. Então havia um templo onde os samaritanos se reuniam para adorar a Deus, que não era o templo de Jerusalém. Quando os judeus vinham de todas as partes, pelo menos uma vez no ano, adorar o Senhor lá no templo, os samaritanos subiam e adoravam no templo que eles tinham, não iam até Jerusalém para adorar. E isso criou também uma revolta aos samaritanos. Então a samaritana faz essa pergunta: Senhor, aonde é que nós devemos adorar? Jesus então responde: Deus, Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. E esse homem adorou a Deus em espírito e em verdade. Primeiramente ele agradeceu ao Senhor, e depois ele se prostrou-se aos pés de Jesus
reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo a sua autoridade e agradecendo o grande milagre feito na sua vida. Então essa gratidão, posteriormente, rendeu a ele não só a cura, não só uma vida nova aqui na terra, mas rendeu a ele a salvação eterna. É o melhor presente que nós podemos receber de Deus. Não existe presente melhor, a salvação da nossa alma. A Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não tem valor algum. Então muito mais vale a salvação da alma de um homem do que a vida pregressa aqui nessa terra. Muito mais vale a salvação da alma do que todos os ganhos deste mundo. Então, o que pode ser pago por uma alma? Jesus pagou o preço por uma alma. A salvação é de graça, mas ela não foi barata. Jesus precisou derramar o seu sangue naquela cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Então veja que teve um preço altíssimo. O inocente teve que morrer para que os pecadores fossem resgatados, fossem salvos. E qual é a nossa atitude como pecador diante desse Deus salvífico? Gratidão. Seja grato. Desenvolva este poder na sua vida. Agradeça a Deus pelas pequenas coisas e pelas grandes coisas. Agradeça a Deus pelos momentos difíceis da vida, como também agradeça pelos momentos bons. Seja grato a Deus em tudo. E aí você poderá dizer, assim como Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo quer dizer com essa expressão é que eu suporto qualquer coisa, eu passo por qualquer situação, porque é Deus que me dá forças. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu reconheço a minha fraqueza, quando eu reconheço que eu não tenho poder suficiente, Deus me derrama o poder do céu, para que eu possa superar as minhas dificuldades, ir além, ir avante e poder assim alcançar a sua graça, o seu favor, a sua misericórdia. Então Jesus ressalta nessa história a gratidão de um estrangeiro que reconheceu a graça de Deus em curá-lo, e sua gratidão resulta na salvação da sua alma. Então essa foi a demonstração de gratidão que nós encontramos. Então vimos aqui claramente que o poder da gratidão, ele ativa outras bênçãos. Uma vez que eu sou grato, Deus vai multiplicar os bens na minha vida, as bênçãos na minha vida. Uma vez que eu sou grato, Deus vai me conceder cada dia uma vida nova. Uma vez que eu sou grato, Deus vai ativar a salvação da minha alma. Então louvado seja Deus por isso. Concluindo então, você está pronto para mudar a sua realidade através do poder da gratidão? Nunca é tarde para começar. Então seja você grato. A partir de hoje, agradeça ao Senhor pelo dia, pela família, pela saúde, por tudo que você é, por tudo que você tem. Viva e desfrute toda a provisão e manifestação de Deus ativados pela gratidão do vosso coração. Colossenses 3,15 diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, sedes agradecidos. Então, que possamos, amados irmãos, ser gratos a este Deus que tem sido maravilhoso em nossa vida. Amém? Louvado seja Deus por isso. Deus Santo, Pai querido, louvado seja o teu nome. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio que temos de poder te cultuar, podermos estar reunidos aqui em tua casa, louvando o teu nome, engrandecendo ao Senhor, que é digno de toda honra e glória. Nesta noite, ó Pai, tão maravilhosa, que reconhecemos o teu cuidado, o teu favor em nossas vidas, queremos demonstrar também a nossa gratidão. Que esta gratidão, ó Pai, ative esses poderes que nos ajudem, ó Pai, a viver a vida aqui neste mundo com toda satisfação, alegria, confiança no Senhor. Que a cada dia de nossas vidas sejamos gratos em tudo que o Senhor tem concedido a nós. Todas as bênçãos que têm chegado em nossas mãos, como também as tuas misericórdias, que são as causas de nós não sermos consumidos.
consumidos. Por ela, Senhor, nós agradecemos, assim também pelo teu favor divino em nos dar a salvação.